cafeína, o açúcar vicia. Então, quando uma pessoa fala que é chocolatra, ela não é viciada no chocolate, ela é viciada no açúcar com leite. Porque a base do chocolate é leite com açúcar. Tanto que quantos aqui gostam de chocolate amargo? São poucos. Quantos aqui gostam de chocolate? É bem simples assim, né? O chocolate amargo tem cafeína, tanto quanto como se fosse um café, porque é a teobromina, que é a cafeína do chocolate, que vicia. Então o objetivo de Satanás é destruir o nosso lóbulo frontal. O nosso lóbulo frontal é onde Deus se comunica conosco. É a sede da emoção, da razão e da moralidade. Moralidade. Como é isso na prática? Moralidade é quando você vê um homem e outro homem se beijando. Isso. No nosso senso de moral, olha para aquilo lá e acha que moralidade. Fala assim, isso é um absurdo. E é um absurdo. Agora, quando a pessoa está com a mente obnubilada, fala assim, isso é normal. É normal. É mais um aí. Ou seja, você perde o senso crítico e acaba aceitando as coisas de forma natural. Aquilo que é normal pode ser normal para o mundo, mas para nós não é normal. Muito bem, essa é a primeira parte. Vamos tentar a segunda agora. Primeira parte, então, você entendeu que o que fez com que esse jovem não prostrasse diante da estátua era o quê? O que eles comiam. Muito bem, então vamos lá para Apocalipse capítulo 13. Tem um texto aqui do Patriarcas e Profetas, diz assim: na corte de Babilônia estavam reunidos representantes de todas as terras, homens do mais alto altamento e mais ricamente dotados com dons naturais, e possuidores da cultura mais vasta que o mundo poderia oferecer. Não obstante, entre todos eles, o que aconteceu? Os jovens hebreus não tiveram competidor, nem força e beleza física, e vigor mental e dotes literários. Não tinham rival. A forma ereta, o passo firme e elástico, a fisionomia agradável e sentidos lúcidos, o hálito puro, eram todos certificados mais que suficiente de bons hábitos, insígnia da nobreza com que a natureza honra os que são obedientes às suas leis. Profetas e Reis, página 485. Apocalipse 13 agora, vamos fazer uma viagem para os nossos dias agora. Apocalipse 13, versículo 11 em diante. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até o fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, mas como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, para que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, pois é um número de homem. Ora, esse número é 666. Quem é a segunda besta de Apocalipse 13? Vi ainda outra besta, um cordeiro, parece um cordeiro, tem 2 chifres e fala como dragão. Cordeiro na Bíblia é o que? Cristianismo, se refere a Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então esse poder, esse reino, seria parecido com o cristão.
2 chifres. Chifre representa o poder. Um poder civil seria uma igreja sem papa e um império sem rei. Quem é esse poder? Estados Unidos da América. Estados Unidos da América, então, ele é a segunda besta de Apocalipse. Todas as características da segunda besta se cumprem nos Estados Unidos. Surgiram como nação em 1776, um território não habitado por outra nação civilizada. Por isso surge da terra e não do mar. Em seu começo fala como cordeiro, liberdade civil e religiosa, porém falará como um dragão. Qual é o poder mais notório na face da terra hoje? Estados Unidos da América. Quando falta dinheiro, para onde que os países recorrem? Fundo Monetário Internacional, o FMI. A Organização das Nações Unidas foi criada pelos Estados Unidos. O que mais que surgiu dos Estados Unidos da América? Do you speak English? Não. Pois é, você sabe falar inglês? Não ainda. Aprenda. 90% que circula na internet é inglês. Se você quiser defender uma tese, estude inglês. Qualquer tese que se preze tem que ser em inglês. Português é limitado. Qualquer pesquisa que você faça é em inglês. O Windows surgiu aonde? Estados Unidos. O homem mais rico na face da Terra, Bill Gates, Estados Unidos. O Espiritismo surgiu no século XIX, Estados Unidos. O Darwinismo, Estados Unidos. O único dinheiro que tem valor no mundo, qual é? Libra esterlina, euro, real, peso, dólar. Estados Unidos. Não quer mostrar nada para nós? Estados Unidos da América. Então, é a segunda besta. E a imagem da besta, essa besta aqui fala. Essa imagem fala. A de Nabucodonosor não falava. 666. Lembra lá de 60 côvados por 6? Está aqui, ó. Está na unidade, número 6. Está na dezena, 666. E está na centena. 666, número do homem. O homem sempre querendo o lugar de Deus. Então, quando olhamos para os Estados Unidos da América, diz lá que basta que seja dado certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. O objetivo, então, do inimigo é alterar a sua consciência, dizendo que o sábado não é o dia do Senhor e que o domingo é o dia do Senhor. E a grande questão será, então, aqui fala assim, a testa representa a mente, a mão o símbolo do trabalho. Os que aceitam o domingo intelectualmente receberão o sinal em sua mente. Os que trabalharem no sábado para não serem boicotados ou mortos, receberão o sinal na mão. Então nós saímos da seguinte situação. Olha o que diz aqui. Meditação matinal, Cristo triunfante, página 177. Olha que texto. A história que se repetirá. Nesta época, o grande teste será sobre o ponto da observância do sábado. Exaltar-se-á um sábado rival, como aconteceu o quê? Com a grande imagem de ouro na planície dura. Vejam, nós vamos estar diante da besta, vamos estar o sábado de um lado e o domingo do outro, e nós povão. E quando sair o decreto de morte, e aí nós vamos ver para que lado iremos. O que vai fazer com que nós não venhamos a nos prostrar diante da estátua? A mente. A mente é formada do quê? Sangue. Sangue, isso mesmo. Tudo que nós comemos se transforma em sangue. Sangue bom ou sangue ruim. Então Satanás descobriu o seguinte, que através da comida ele faz com que altere a sua capacidade intelectual de escolha. Então a questão de comer não é questão somente de saúde, mas é uma questão de proteção ao patrimônio que Deus lhe deu, que é o seu cérebro. Sabe por quê?
E diz lá no livro Mente, Caráter e Personalidade que muitas vezes na comissão da igreja acontece o seguinte: a pessoa vem com a mente obnubilada, a hora de dizer não, ela diz sim, e a hora de dizer sim, está difícil se prostrar diante dessa estátua? Então envolve imagem, adoração e sinal. Imagem, estátua de Nabucodonosor, Apocalipse 13, imagem da besta. O que envolve então? A adoração, prostrar ou prostrar. E o sinal lá no Nabucodonosor foi a música. E no nosso tempo será? Domingo versus sábado. E o que vai nos proteger vai ser o nosso estilo de vida. Não estou falando somente vegetarianismo, estou dizendo aquilo que está deixando a sua mente obnubilada. Em especial, gordura, açúcar, refrigerante, carnes e produtos refinados. E o objetivo maior do inimigo é fazer com que você faça a escolha errada. Escolha errada. E isso não é porque eu estou falando. No documentário chamado Super Size Me, mostra uma pesquisa dentro de uma universidade que eles estavam vendo que os jovens estavam muito violentos. E o que eles tinham que fazer para diminuir a violência? Sabe o que eles fizeram? Mexeram no cardápio. Mudaram a alimentação dos jovens dentro da universidade. E o que aconteceu? Melhorou a nota e diminuiu a violência. O que é ensinar isso para nós? Quer ter filho menos violento? Ou menos rebelde? Tira o açúcar do cardápio. Você vai ter um filho menos violento, menos rebelde, mais obediente. Quer ver um exemplo? Do que é feito a cachaça? O que faz? Do que é feita a cachaça? Cana. Cana com fermento de pão, depois alguns dias vira pinga. Ok? Então quando eu dou balinha para o meu filho, eu estou dando o quê? Açúcar. E açúcar está no estômago, o estômago tem uma temperatura de 36 graus e meio e começa a fermentar o açúcar no filho, na criança. E depois de alguns minutos, o que essa criança está? O que ela está? Está bêbada. Isso, está bêbada. Então como que cria um drogado? Assim, dando balinha, refrigerante, chicletes, jujubas, chocolate, causa fermentação. E diz assim, o livro de Contexto de Higiene Alimentar fala assim que o açúcar causa fermentação, obscurece o cérebro, deixando a pessoa irritadiça, sem paciência, briguento. O açúcar é usado para fazer cigarro também, para dar o efeito viciante. O açúcar também tem efeito explosivo, é usado para fazer dinamite. Então pensa não que é só a carne que é o vilão aí. O açúcar é um vilão muito sério, porque se a criança passa a infância toda comendo doce, quando ela for para a adolescência, o que ela vai fazer? Vai beber, porque ela já está acostumada com o efeito do álcool. Vocês já perceberam que a maioria dos jovens que entram na adolescência, eles entram direto na bebida? Nenhum jovem vai usar carne na primeira vez, mas ele vai tomar cerveja, ele vai tomar caipirinha, ele vai tomar uísque, ele vai tomar vodka, e ele vai se tornar um viciado. Por isso que muitas das vezes a gente vê as crianças correndo dentro da igreja, né? Lembra aquelas crianças que correm, vai falar, lembra cara, você pode ver que a mãe dá balinha para ela, dá biscoitinho para ela ficar quieta, aí que é pior ainda. Ela fica mais agitada ainda. E em vez de dar uma fruta, se você dá uma banana para a criança, vai acalmá-la. Dá uma maçã, né? Quer fazer lanchinho para a igreja, dá as frutas. Embora a igreja não é um lugar de comer, né? Mas agora nós temos os nossos encontros de jovens que são lá balinhas, balinhas e balinhas e balinhas. Né? Dia das crianças, dia 12, né? Então, vamos comemorar. Então, o que acontece? A gente começa a dar determinados alimentos para os nossos filhos e depois nós temos dificuldade de tirá-los. Então, o que está acontecendo hoje? Qual que é o objetivo, então, do inimigo? É que nós tenhamos pessoas que não adoram o Senhor na beleza da sua santidade. Temos dificuldade de manter a nossa atenção voltada para o céu.
Temos dificuldade para guardar as informações e temos dificuldade de viver tudo isso. Deus revelou para Ellen G. White 8 livros sobre saúde. 8. Mente, Caráter e Personalidade, volume 1 e 2. Vida do Cão, Medicina e Salvação, Conselhos sobre Saúde, Ciência do Bom Viver e Conselhos sobre Higiene Alimentar. Por que o Senhor deu essa mensagem para essa igreja? Porque Deus tem um povo. Deus deu a mensagem de saúde para esse povo levar essa verdade para o mundo. E sabe o que está acontecendo? O mundo está trazendo essa verdade para dentro da igreja. E já ouviram falar do tal do veganismo? Aquele povo que protege os animais, que não usa nada de origem animal? Pois é, tem muito deles só palestrando dentro da nossa igreja. E que não acredita num versículo da Bíblia e nem uma linha do texto do Espírito de profecia. E tem alguns irmãos que chegam assim e falam: não, irmão, mas nós temos muito que aprender com eles. O que nós temos que aprender com o capeta? Nada. Absolutamente nada. Nós temos muito que aprender, sim, aos pés do Senhor. Os livros estão aí, as informações estão aí. O que nós temos dificuldade é: se ler, não obedeça. Se ler, não entende. Se entender, não obedeça. Não quer dizer, meus queridos, quando estamos falando de saúde, não estou dizendo para você que a salvação é o vegetarianismo. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala assim: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Não é a salvação pela soja que eu estou pregando. Não existe salvação pela soja. Agora, a mensagem de saúde, ela tem uma finalidade de ter um povo saudável e santo. Um povo saudável e santo. Um povo que não precisa ir ao médico. Um povo que precisa ir ao médico e se ensiná-lo, não aprender. Quando não existia, vamos fazer uma reflexão. Nos tempos bíblicos, quem era o médico? Quem? Sacerdote. Quem era o professor? Sacerdote. Quem era o psicólogo? Sacerdote. Isso quer dizer o que para nós? 1 Pedro capítulo 2, verso 9, fala assim: nação santa, sacerdócio eleito. real. Quem são os sacerdotes então? Nós. O povo que tem que vir até nós buscar saúde, e não nós buscar saúde até o povo. Quando você vai num PSF, num postinho de saúde familiar, você está lá a fila. E quem come carne de porco e quem não come carne de porco. Estão na mesma fila. Tem mesmo isso? Nós, o povo de Deus, vocês sabem, vamos ler um versículo aí, para a gente fazer uma reflexão. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 12. Deuteronômio, capítulo 7, verso 15. Melhor. Anote esse verso aí, porque esse é um verso para reflexão. Verso 15: o Senhor afastará de ti toda enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios, que bem sabes, antes las porá sobre todos que te odeiam. Qual que é a doença dos egípcios? Doença dos egípcios, qual é? Hã? Foi uma médica adventista lá de Loma Linda, foi lá no Egito estudar as múmias lá. Sabe qual que é as doenças dos egípcios? Presta atenção. Obesidade, doença do coração, colesterol alto e câncer. Doença dos egípcios. Então, não estou falando da igreja hoje, estou falando dos egípcios lá. Vocês já imaginaram? Tudo que os egípcios tinham, a igreja tem. E aonde está o pecado então? No nosso
estilo de vida. Eu estou comendo como os egípcios. O que os egípcios comiam? Gordura, carnes e doces. E se queremos ter saúde, temos que nos olhar para esses detalhes. No livro Conselho sobre Saúde, página 37, está escrito assim: é pecado ser doente, porque toda doença é transgressão da lei. Sério isso, não é? Transgressão da lei. Que lei? A lei do meu corpo. Porque o nosso corpo tem diversas leis. Quais leis que tem no corpo? São as leis de saúde. Exemplo: Deus criou a noite para quê? Para descansar. E se eu não descanso? Fica doente. Deus deu água para tomar. Se eu não tomo água? Não é coisa curiosa? Então são dois remédios que Deus deu e que a gente não usa: água e o que mais? Confiança no poder de Deus. Quando estamos doentes, qual é a primeira coisa que nós temos que fazer? Primeira coisa que temos que fazer é confessar o nosso pecado a Deus e buscar a ajuda dele. E o correto deveria jejuar pelo menos naquele dia. O ideal. Porque muitas das vezes você está doente porque você comeu porcaria. E porcaria dá dor de barriga. Porcaria dá vômito. Porcaria dá dor de cabeça. O que é porcaria? Batata frita, ovo frito, frango frito, bife frito, refrigerante para descer o negócio lá. Para descer quando você aonde, né? Para causar mais fermentação. E tudo isso que causa fermentação aqui. Aí você vai ler a Bíblia, você começa a ler, nossa, é tão bom ler a Bíblia, dá um sono. É só começar a ler que dá sono. E o pior, que leu e não entende. E o pior, leu, não entendeu e não dormiu. Não é esse tipo de mente que Deus está precisando para os nossos dias. E outra coisa, e se Daniel vivesse nos nossos dias hoje, como que Daniel seria chamado? Sabe quando você vê uma pessoa falando que nem eu estou falando aqui, você chama, esse é mais um fanático que está por aí, mais um extremista. Vamos ver o que diz aí para nós? Olha o que diz, Temperança, página 237. Esse sermão está no computador aí, quem quiser pode copiar, fica à vontade aí. Há em nossos dias hoje necessidade do quê? De homens como Daniel. Homens que possuam a abnegação e a coragem de serem o quê? Radicais reformadores de temperança. Cuide de todo cristão em que seu exemplo e sua influência se encontram ao lado da reforma. Sejam os ministros do Evangelho fiéis em instruir e advertir o povo. E lembre-se, todos de que nossa felicidade em dois mundos, ou seja, agora e o porvir, depende do devido aproveitamento de um deles. Daniel e seus companheiros poderiam ser tomados a posição de que, porque sua comida e bebida foi designada pelo rei, era seu dever partilhar dela. Mas eles não fizeram isso. Levados ao teste, colocaram-se totalmente do lado da verdade e justiça. Pela fervorosa oração e estudo das Escrituras, eles estavam preparados para agir de forma inteligente nessa questão. Olha esse texto aí. Hoje há entre os professos cristãos muitos que haveriam de julgar que Daniel era o quê? Esquisito e pronunciariam como mesquinho e fanático. Então é isso. Toda vez que se levanta a reforma de saúde na igreja, as pessoas falam, não é bem assim. É bem assim, sim. É assim que Deus determinou. Deus quer um povo saudável, um povo que anuncia a verdade em sua plenitude. Eu posso não acertar o que Deus está dizendo, mas que a verdade é essa, é essa. No tempo que nós estamos vivendo, quando a Bíblia fala em Salmo 91, fala assim, cai 1000 a teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não será atingido, está se referindo a quê? Saúde. Não está todo mundo doente hoje? Todo mundo doente. Cada casa tem um doente. Em 2030, 75% da população vai estar com câncer.
2030, nós estamos em 2013. Vocês já imaginaram? Cada 10 pessoas certas vai ter câncer? É preocupante ou não? E quando que nós começamos então a nossa reforma para a saúde? Hoje. Nada de pizzaria hoje à noite, hein? Comemorar o sermão de hoje, esquece. Vai comer salada de fruta, fazer um pão sem fermento, um chapati, né? Eu vou falar uma coisa para vocês, mães. Quem é responsável pela saúde da família? As mães. Quem? As mães. As mães. Então, começa a reforma da saúde. Tem a Leonira aqui, que já pratica já há algum tempo, ela é da sua igreja, o Claudinei, são 2 arautos aí da Ministério de Saúde, faz um curso de culinária aqui, ensina o povo a comer. Comer sem óleo, não precisa pôr óleo no feijão, óleo no arroz, óleo de batata frita, nada disso. Óleo não é comida, óleo é veneno. Então, se você está comendo óleo, presta atenção, porque depois de 1 hora que você come óleo, o que acontece com você? Aquela canseira depois do almoço é óleo. Óleo no fígado. Ele não consegue metabolizar toda essa carga de óleo. A sobremesa derruba. Né? Come uma sobremesa e dorme o sábado inteiro. Não consegue visitar ninguém, não consegue orar por ninguém, só dorme a tarde toda. Aí acorda 5 horas da tarde, acorda 5h30, 6 horas, vem com uma parte do rosto amassado, assim, vem com o JA. Vem com o rosto amassado do JA, tem que acordar naquela hora meio desesperado, não tem que ir no JA, para aliviar a consciência dos queridos. Deus não quer esse tipo de culto, não. Deus quer um culto que racional. Vamos ficar com o conselho de Paulo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com esses séculos, mas transformai-vos pela renovação do vosso mente. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos transforme enquanto a tempo. Para finalizar, tal qual estou,